Eu realmente não sei se é o Brasil ou se é Dom Pedro I que dá um azar desgraçado. Há 50 anos atrás, quando trasladaram os ossos de Dom Pedro para São Paulo, isso foi feito debaixo do governo do ditador Emílio Médici, o mais sanguinário dos ditadores da ditadura militar de 64. 50 anos depois, vem o coração de Dom Pedro ao Brasil, justamente no governo de Bolsonaro, o mais fascista de todos os presidentes que tivemos conhecimento. Azar? Coincidência? De toda forma, é mórbido esta coisa de coração conservado, pinto de Napoleão, cérebro de Einstein e por aí vai. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na resistência pela democracia, pelo bem-estar social e contra o fascismo, alegrias, muitas alegrias, porque estamos na luta, porque a vida prossegue. A vida é uma ordem. Imagine a festança e a pagelança que Bolsonaro vai fazer com a chegada agora, amanhã, dia 23, salvo engano, no Brasil, do coração de Dom Pedro I. Eu fico impressionado como a cultura ocidental tem por hábito guardar restos mortais preservados, quer de santos, corpos intactos, relíquias, pedaços de osso, lágrimas, sangue de pessoas mortas, quer como o coração de Dom Pedro, ou o pinto de Napoleão, ou melhor ainda, o cérebro de Einstein. É uma situação mórbida. É claro que Dom Pedro, ao falecer, pediu que seu coração fosse enterrado, ficasse no porto. Mas ele não pediu, naturalmente, que seu coração ficasse numa tigela de formol durante 100 anos no porto. Ele pediu que enterrassem na cidade do Porto, que foi a cidade de onde ele retomou Portugal como seu império na guerra contra Dom Miguel, seu irmão. Mas ainda há o pinto de Napoleão, que o médico legista teria extraído o pinto para preservar, para guardar de lembrança. O pinto de quem o Carluxo vai querer guardar de lembrança? Mas o pinto de Napoleão, só em 1971, um urologista inglês arrematou no leilão por $3.000 ou 3.000 libras, ou coisa assim. Depois ele veio a falecer e a filha quis vender em leilão, não sei se chegou a vender, por 100.000 libras. Disse o urologista que o pinto era tão pequenininho, tipo Edu Bananinha, que o pinto media 2,5 centímetros, uma vez extraído, uma vez diminuído, ressecado, e que se assemelhava a um cavalo marinho. Oh, meu Jesus! Reza a lenda que Napoleão padecia do que chamamos vulgarmente de genitália infantil. Mas o coração de Dom Pedro é uma coisa mais séria ainda, porque é profundamente mórbido. Coração, rim, fígado, sangue. Dentro da cultura afro-brasileira são os axés da pessoa, ou seja, a fonte vital, a vida vital da pessoa. Mas seja lá como for, ossos, relíquias, pintos, corações, cérebros, só tem valor com a ânima, só tem valor com a alma incentivando-os. O que é o coração de Dom Pedro senão um pedaço de carne, de músculo preservado em formol? Não bate, mumificado. É o culto da múmia, como a gente vê várias múmias egípcias. A tentativa de eternizar, mas Bolsonaro vai fazer uma pagelança. O coração vai subir a rampa. Não vai subir sozinho pelas perninhas dele, não. Vai ser levado ao som do hino nacional. Nós damos um azar desgraçado. Eu acho que é cíclico do Brasil.
Toda vez que se comemora a independência, há um ditador ou um proto-ditador de plantão no Brasil. Será que Bolsonaro vai levar o coração de Dom Pedro para a manifestação de Copacabana, dia 7 de setembro? E vai ficar com o coração na mão dizendo, olha Pedro, olha, presta atenção Pedro. Olha lá, agora são os aviões da FAB, eles vão despejar um pó branco em cima de Copacabana em homenagem à paz, Olha lá, agora são os navios da Marinha. Aquele que está quase a afundar é porque acontece essas coisas. Vai ficar conversando com o coração? O meu colega Paulo Goulart, o ator Paulo Goulart, já falecido, contava que quando veio a Portugal fazer uma temporada, todas as noites no teatro ele percebia na segunda fila, assim, muito próximo, a luz dá para ver, uma senhora sentada com um camafeu, um brochazinho aqui no pescoço, e durante o espetáculo ela conversava com o brocha. E aquilo, conforme ela mexia no broche, refletia a luz do refletor e o Paulo achava aquilo muito estranho. Na terceira vez ele perguntou ao maquinista do teatro, quem é essa senhora? O que acontece? Ele disse, não, ela é viúva. E naquele broche, naquele camafeu, tem o retrato do marido dela que ela traz para assistir o espetáculo toda noite. E ela conversava com o defunto ali no camafeu. Estás a ver, ô Manuel, olha que piada, olha que coisa engraçada agora ele foi para lá, estás a ver, E mostrava para ele o espetáculo, quer dizer, para o suposto ele no camafeu, o espetáculo. É como eu vejo esse coração de Dom Pedro, o pinto de Napoleão, o cérebro de Einstein foi retirado, segundo dizem, sem autorização da família, para estudo, fatiado em pedaços de 1 centímetro, guardado em formol. Continua hoje sendo pesquisado, analisado, como se aquela massa do cérebro tivesse vida após a morte. Após a morte do corpo físico. É apenas um pedaço de órgão humano. Não tem ânima, não tem alma para movê-lo. Nós vimos uma coisa mórbida dessa quando o caudilho baiano, Antônio Carlos Magalhães, quando do falecimento do seu filho, Luiz Eduardo Magalhães, deputado federal, pegou seu coração e colocou no mausoléu no centro de um canteiro da principal avenida de Salvador. E mais, era terrível. Como Luiz Eduardo Magalhães gostava muito de Roberto Carlos, para chegar no mausoléu, num pequeno lugar onde tinham como relicário o axé do filho dele, porque é um absurdo imaginar que o corpo de uma pessoa está de um lado e o coração do outro, onde a pessoa não é enterrada junto. Onde fica uma alma penada procurando, cadê meu coração? Está faltando um pedaço meu, me deixa embora. Ninguém pensa nisto, né? Mas para chegar neste local, havia um caminhozinho de pedras no canteiro. E como o Luiz Eduardo gostava muito de Roberto Carlos, cada pedra tocava uma música de Roberto Carlos. Esta coisa mórbida permaneceu em Salvador até a morte de Antônio Carlos Magalhães, quando então, afinal, o coração teve o destino merecido. Isso é um absurdo. Claro que o povo português é sensível, é emotivo, é emocional. Dom Pedro IV em Portugal, Dom Pedro I no Brasil. Dom Pedro IV enfrentou a revolta miguelina, a revolta de Dom Miguel, seu irmão, que queria o trono português. Em 1922, as cortes portuguesas ordenaram a volta de Dom Pedro para Portugal, a transferência da corte portuguesa, que era no Brasil, para Portugal. E foi o dia do fico, onde Dom Pedro disse eu fico, e isso precipitou a nossa independência. Mas os ossos de Dom Pedro estão no Brasil, o coração está em Portugal, o coração vai para lá, o coração vem para cá. É uma coisa mórbida. Eu não sei como as pessoas não percebem isto. A morbidez, pinto de Napoleão, coração de Luiz Eduardo, coração de Dom Pedro, cérebro de Einstein. Que civilização é essa? Que mundo é este? Sem contar os milhões de ossos, olhos. Os olhos de Einstein também foram retirados pelo legista e foram doados a um oftalmologista amigo do legista. Sem autorização da família. Cada um tinha um pedaço do cadáver. Não faz sentido uma civilização ocidental evoluída guardar coisas desse tipo. Como se guardou durante décadas as cabeças
de Lampião, Maria Bonita e dos cangaceiros que o acompanhavam, lá na Faculdade de Medicina da Bahia. Somente por volta de 1970, 68, 70, foram afinal enterradas as cabeças. Era mórbido, as pessoas iam visitar para ver as cabeças mumificadas dos cangaceiros. É de uma crueldade terrível, mas acham normal. Que Deus nos abençoe e a nós não desampare com esta chegada do coração de Dom Pedro, porque é um axé, é uma força vital, e Bolsonaro vai sapatear em cima dela, vai dormir agarrado ao coração provavelmente, vai dizer é meu, é meu, é meu. Provavelmente a primeira-dama Michelle vai se ajoelhar aos pés do coração, fazer um louvor, cantar aleluia, glória, amém, igreja, ou o que seja. Hein? Está na hora do Brasil se renovar, da gente recriar, reinventar, reconstruir. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.